sabia que cada vez que você não consegue lidar com uma emoção de dor, de mágoa, de decepção, o seu corpo, com todo o carinho e amor do mundo, ele diz: manda para mim que eu dou conta. Por isso que muitas vezes adoecemos. Pode ser uma forte dor de cabeça, uma dor de estômago ou uma gripe, ou mesmo doenças mais graves. Toda vez que você passar por essas situações de dor no seu corpo, saiba que ele está absorvendo toda a carga que você não conseguiu lidar no campo mental. Então, a partir de agora, olhe com o seu corpo com muito carinho. Ele cuida de você desde que você nasceu e quer te proteger sempre. Meu corpo, meu templo. Observe o que você está oferecendo ao seu corpo. Você fala com ele com amor? Ou mesmo você fala com ele? Você observa as informações que ele tenta te passar? Dentro de você há uma fonte infinita de amor. Alguns podem chamar de Deus, de fonte, de universo, seja lá como você chama, essa fonte está dentro de você, dentro do seu templo. O bordado é uma excelente ferramenta de meditação e um ótimo recurso para ter acesso a essa fonte, porque você pode usar o bordado como um momento só seu, como eu sempre falo, um momento de você se interiorizar, de se conhecer, de sentir todo esse amor que está dentro de você mesmo e que você não precisa de ninguém para receber esse amor. Vamos então para mais uma aula e eu espero que você seja muito feliz. Namastê! Todas as linhas que eu usei nesse bordado foram da DMC. Eu vou sugerir algumas cores, mas você pode usar as da sua preferência. Vamos começar pelas folhinhas. Eu vou fazer um ponto margarida. Você sai com a agulha, faz como um arco e volta no mesmo lugar. E sai com a agulha lá em cima, na extremidade da folha. Puxa o ponto, mas cuidado não esticar muito para não deformá-lo. Tem que ficar no formato de uma gotinha. E eu prendo, voltando com a agulha, dessa vez para fora da gotinha. Assim prendeu o ponto. Volta com a agulha lá embaixo e estica esse fio, introduzindo a agulha lá em cima onde nós prendemos o ponto. Volto ali na base, no mesmo lugar, e eu vou esticar de novo a linha, só que dessa vez eu vou introduzir a agulha dentro da gota, bem lá em cima. E assim a folhinha foi preenchida. Fica muito bonitinha e fácil de fazer. Vou fazer mais uma vez para que você observe bem como eu faço o ponto. Eu venho com a agulha para dar uma ajeitadinha nos fios e assim você vai fazer as outras folhas maiores. Nessa folhinha menorzinha, eu faço uma margarida da mesma forma. Volto lá na base, dessa vez eu vou esticar apenas uma vez um fio e introduzindo a agulha dentro da gotinha lá em cima.
e ela fica super bonitinha, as pequenininhas também. Agora, com a linha 831 e 2 fios, nós vamos fazer os galhos. Eu vou usar aqui o ponto haste. Eu tenho um vídeo só ensinando o ponto haste, vou deixar aqui no link caso você queira assistir. Note que eu estou deixando a linha sempre para cima, porque o galho tem uma leve curvatura para cima. E nesse ponto a gente tem que deixar a linha sempre para fora da curvatura. Aqui eu vou fazer o ponto até chegar nas primeiras folhas do galho. Vou fazer meu último ponto aqui e vou com a agulha lá para baixo. Pulo essas partes onde estão as folhas e saio logo em seguida na continuação do galho. Aqui em cima, como é bem pequenininho, eu só estiquei um fio. Os outros galhos são feitos da mesma maneira, com a mesma cor de linha e quantidade de fios. Nas outras folhas, eu mesclei entre a linha 936 e a 3364. Você mescla aí da sua preferência. Agora, com a 37, 13 e 6 fios, nós vamos fazer a nossa primeira flor. Eu saio com a agulha mais ou menos no meio do círculo, vou um pouquinho lá para cima, inclinando um pouquinho para a direita, vou lá para baixo, na mesma direção do primeiro ponto. Eu quero formar aqui um triângulo. Aqui eu volto com a agulha no primeiro ponto que fizemos lá no comecinho e vou do lado direito, formando assim o triângulo. Agora eu vou sair com a agulha no meio de um dos lados do triângulo. Ponho a minha linha para baixo e saio no meio do outro triângulo e volto com a agulha no meio desses dois. Viro o meu trabalho, volto, vou no meio da outra base do triângulo e volto no último furo. Viro o trabalho e continuo assim, sempre deixando a linha para baixo, voltando no último furo e entrando nessa laçada. Vou lá para frente, volto no último furo, entro na laçada. Vou girando o trabalho e fazendo da mesma maneira. Esse ponto nada mais é do que o ponto haste, só que feito de forma redonda. Conforme vai crescendo a nossa florzinha, você vai vendo que ela começa a ter o formato de uma rosinha. Esse ponto é muito bonitinho, fica lindo em arranjos, eu gosto bastante de usá-lo. E você pode controlar o tamanho que você quer da flor, conforme o número de voltas que você dá. Vai girando, fazendo, usa sempre bastante fios de linha, porque senão essa rosinha fica muito magrinha. Eu gosto de usar geralmente os 6 fios, a não ser que a rosa seja bem pequenininha, conforme eu vou ensinar depois nas rosas menores. Veja como ela vai ficando bonita. Vai girando da mesma maneira. Aqui eu acho que ela já está de um bom tamanho, eu vou com a minha agulha lá para baixo e arremato. As outras flores eu fiz com a 3716, 6 fios, só que nas menores eu dei menos voltas. Agora, eu vou ensinar essa pequenininha. Então, eu vou usar a 3712 com 3 fios, porque ela é menor. Eu saio aqui no meio da bolinha e vou fazer um nó francês. Você segura com a mão esquerda, dá 2 voltinhas na agulha
e vai com a agulha lá para baixo, mas bem pertinho do furo que você saiu, mas não no mesmo lugar, porque senão ela pode ir todinha lá para baixo. E agora eu vou circundando esse nó francês com o mesmo ponto que fizemos na rosa grande. Fazendo o ponto haste, vou lá para frente, volto no mesmo furo e deixo a linha para baixo, entrando assim na laçada. Vai girando e você vai vendo que tamanho que você quer dessa rosinha. Aqui eu já acho que ela está de um tamanho bacana, eu vou com a minha agulha lá para baixo e arremato. Veja que bonitinha que ela fica. Aqui eu já fiz várias, eu vou agora preencher com a 936 os vãos que ficaram entre uma flor e outra. Eu vou fazer o ponto margarida simples, como nós fizemos lá na folha, só que dessa vez eu não vou esticar o ponto, a linha no meio do ponto, é só o margarida mesmo. Você vai vendo onde você quer preencher com o verde. Você pode usar a foto do meu bordado como uma referência. Eu usei o ecru, também com 6 fios, para fazer algumas rosas grandes. Você pode notar também que eu fiz alguns pontos, alguns nós franceses, com a mesma cor que eu usei nas rosas grandes, e eu usei sempre 3 fios para fazer os nós franceses. Assim preenche também os espaços vazios. Você vai colocando aí, encaixando as margaridinhas no meio para dar esse fundo super harmônico no arranjo. Aqui eu já estou fazendo o meu último. E agora, nós vamos fazer alguns galinhos com o ponto pluma em cima de algumas rosinhas. Vou de cima para baixo, usei a 3364 com um fio. A gente começa lá em cima. O ponto pluma, ele é super fácil, só que ele tem um direcionamento que você tem que prestar atenção. Você imagine um U pequeno, vai com a agulha para baixo, mas inclinada em direção ao centro. Aqui eu fiz o meu primeiro, como eu fiz pro lado direito, vou fazer pro lado esquerdo. Então, eu coloco a minha linha pro lado esquerdo, imagino um U a partir desse ponto. E vou de novo com a minha agulha inclinada para baixo, em direção ao centro. Esse é o movimento do ponto pluma.